Ok. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa noite de estudos, né? E é com grande alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje esse estudo será feito com a Michelle. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil. O tópico de hoje é Jesus e a postura frente aos conflitos. Shelley, agora é com você. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero dizer que se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade para abrir o microfone e participar, porque eu sei que dá para fazer a mãozinha levantada, né? Mas às vezes eu estou empolgada falando, não vejo, então se vocês falarem eu escuto, é mais fácil e não me atrapalha e eu não me incomodo, tá? Fiquem bem à vontade. Só me confirmem, é 1 hora de conversa, né? Tá, perfeito. Olhem só que tema importante que caiu para a gente estudar hoje, nessa questão de Jesus frente aos conflitos. Bem nesse momento de transição planetária, nesse momento em que nós temos tantas regiões envolvidas em conflitos armados pelo mundo, nesse momento em que aqui no Brasil nós nos encontramos também em meio a uma divisão de opiniões, a questão política, as pessoas brigando muito, e aí a Joana de Ângeles, nos seus estudos, então, nos oferece a ocasião de parar para refletir como é que Jesus se posicionava em meio às questões da sombra coletiva, porque é disso que nós estamos falando. Essas manifestações assim de raiva, de falta de paciência, etc. e tal, seja no âmbito individual como no âmbito coletivo, dizem respeito às expressões da sombra coletiva. E essa já existe há muito tempo, né, nos envolve ainda hoje, vai continuar existindo um tempo mais até que nós estejamos iluminados, mas isso é muito lá para frente. Jesus foi a única criatura que botou os pés carnais na terra, que já se encontrava com a sua sombra dissolvida, vamos dizer assim, que já tinha se tornado um homem integral. Nós ainda estamos em busca disso, isso vai acontecer um dia, mas ainda falta muito tempo. Então, até lá, a gente precisa identificar a nossa sombra, saber o que fazer com ela, trabalhar com ela para ajudar nesse processo de diluição da sombra coletiva, que é um processo lento, demorado, mas que cada um de nós pode participar fazendo esse trabalho em si mesmo, podendo reconhecer a sua sombra, trabalhar com ela e pensar em como é que Jesus lidava com a sombra se manifestando lá naquela época. Então, a Joana vai trazer primeiro que Jesus era um homem dotado de extrema coragem. Ele enfrentou uma vida repleta de constantes desafios e sempre numa luta contínua em favor do bem. A mensagem que ele trazia de libertar as consciências, né, fez com que ele nunca tivesse... Você está muda. Eu apertei aqui alguma coisa, perdão. É o tipo de coisa que eu costumo fazer, que bom que vocês me avisaram. Obrigada. Então, Jesus nunca esteve de acordo com o crime disfarçado de legalidade, ou com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça, com a hipocrisia, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativa social, econômica, racial ou religiosa. Tudo isso, as falas da nossa querida mentora, né, ali na série psicológica. Ela nos lembra o quanto Jesus escolheu justamente o samaritano como exemplo de solidariedade em detrimento do sacerdote, do levita, né, que desfrutavam de algum prestígio naquela comunidade dominadora na época, e embora o samaritano fosse detestado, foi justamente o que Jesus escolheu para então dar o exemplo da caridade. Jesus apoiou a mulher que tinha se tornado objeto de prazeres, acusada de ter induzido o homem ao pecado. Então, o homem, no caso, não era ele que estava se deixando levar pelos seus impulsos e tal, era ela que era culpada de induzi-lo
ao mal. E aí Jesus se coloca, então, em apoio a essa mulher sofrida, escolhendo também uma mulher equivocada na sua conduta, figura pública e de conduta irregular, né, no caso a prostituta, para tornar ela mensageira da Boa Nova. Foi a Maria de Magdala a primeira pessoa para quem ele apareceu naquela ocasião da ressurreição. Então, todas essas situações da vida de Jesus foram exemplos importantes que nos fazem refletir em como ele se posicionava diante das situações conflitivas daquele tempo. E no caso, no nosso estudo hoje, não nos convém, né, puxar a brasa para um lado ou para o outro, porque do ponto de vista espiritual não interessa quem é de direita, quem é de esquerda, os espíritos estão muito acima disso. Jesus está muito acima disso. Não é por acaso que na época ele colocou aquela frase nossa conhecida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente sabe que existem pessoas boas de ambos os lados e pessoas ruins de ambos os lados. Eu nunca me esqueço daquele livro do... Como é que me fugiu agora? Em Busca de Sentido. Vocês lembram o nome dele, que me deu um branco agora? O psicólogo que escreveu sobre o campo de concentração. Daqui a pouco eu me recordo, é bem conhecido ele. Se vocês souberem, me ajudem. Ele descreve o quanto tinha pessoas muito ruins no meio dos judeus presos e muito ruins dos nazistas, como a gente sabe, e do mesmo modo pessoas boas entre os judeus prisioneiros, inclusive entre os nazistas. Então é de se surpreender, porque a gente tem aquela imagem horrorosa do que foi o nazismo, né? Mas que existiam algumas pessoas, então, que não dava para dizer, né, que todo mundo era ruim ou todo mundo era bom, tinha pessoas ruins dos dois lados. E algumas pessoas boas que faziam de tudo para auxiliar no meio da guerra e tal, de ambos os lados também. Então, agora que no Brasil a gente está passando por toda a situação política, e agora, então, se percebeu os índios Yanomami, que estavam em estado de desnutrição, né? E algumas pessoas espalhando pela rede social que isso seria fake. Então, a gente tem toda essa polêmica, assim, né? E que Jesus nos lembra da importância de nós cuidarmos uns dos outros, de nós não nos deixarmos levar pelas contendas, né, seja de um lado ou de outro. E ele se fez a voz dos humildes, dos esquecidos, dos sem direito, sem apoio, conviver com aquelas pessoas que eram ditas de má vida, sem receio de se contaminar, e também com desprezo com relação àqueles que possuíam privilégios e, ao mesmo tempo, tinham uma vida de má conduta. Ele tinha uma palavra muito suave com os sofredores e, ao mesmo tempo, muito contundente diante dos perversos e dos bajuladores. Ele nunca teve medo dessas pessoas. Ele não tinha medo de perder a vida, porque foi para isso que ele tinha vindo, não negociou favores, nem se submeteu às conveniências humanas. Isso eu gosto de pontuar, assim, que a Joana, por ser conhecedora direta de Jesus, conviveu com ele naquela ocasião em que ele esteve encarnado, tem um contato mais próximo, assim, ela consegue ouvi-lo mais do que a gente, vamos dizer assim, então ela traz para nós essas impressões mais diretas de como é que ele é, de como é que ele lidava com as situações no dia a dia, enquanto ele esteve encarnado, né? Isso nos ajuda a entender um pouquinho mais e até nos sentirmos mais próximos dele. Então, ele era muito humilde, mas sem se humilhar. Muito amoroso, mas sem sentimentalismo. Sempre imperturbável, mas ao mesmo tempo sem se submeter a ninguém, né? Amigo, sem se submeter a ninguém. E ele tinha uma linguagem e uma conduta próprias para cada ocasião, para cada pessoa, sem se afastar do roteiro que ele tinha. Viveu e agiu com muita firmeza e mantendo sempre a fidelidade a Deus. E aí a Joana diz assim, para que a gente se apoie nele quando estivermos em situações de tribulação, para que nós possamos sempre buscar Jesus se estivermos diante de alguma dúvida ou perseguidos por alguma situação,
para que a gente pense em como é que ele agiria nessa situação. E aí fazer como a nossa consciência vai nos inspirando para cada situação que nós temos que enfrentar, né? Que nós possamos refletir em torno da coragem de Jesus e buscar esse exemplo. A Joana enfatiza muito para que nós tenhamos coragem de viver, para que a gente não se esconda, para que a gente não esconda a nossa situação sob desculpas ou sob mentiras, para nós nos autoanalisarmos, buscando com a claridade dos ensinamentos do Cristo, romper essas coisas que nos prendem ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento, seja moral ou físico, para que nós possamos enfrentar com naturalidade os nossos limites, as nossas angústias, tendo confiança na vitória e, ao mesmo tempo, sem se evadir dos deveres, como ela diz, né? Em cada insucesso, a gente deve aprender como não repetir aquilo, mas sem depressão, sem aquele arrependimento excessivo, porque a experiência, ela é resultado das tentativas. Tem uma figurinha que anda rolando pela internet, que eu acho uma graça, que diz assim, eu falhei, tá falhado, e não se falha mais nisso. Então, é bem isso, né? Quando a gente erra, ok, reconhecer o erro, procurar reparar, corrigir e bola para frente, seguir vivendo sem se prender na falha, porque isso nos impede de continuar vivendo e continuar tentando. Tem gente que tem tanto medo de errar que nem sequer tenta. E aí é muito pior, porque acaba abrindo mão de ter as possibilidades de aprendizado, de crescimento, de convivência com o próximo. Então, a Joana nos chama muita atenção a isso, assim, para que a gente nunca tema a ninguém, atribuindo aos outros uma superioridade, um valor que não possuem. Que a gente deve respeitar as conquistas de cada pessoa, tomando essas conquistas como um estímulo para nós mesmos, a fim de que nós também possamos alcançar as realizações superiores, mas concedendo-nos o direito de sermos humanos e o dever de estarmos sempre em crescimento sem nos deter. Então, é importante nós agirmos sempre com otimismo. O medo é um grande inimigo. A gente observa isso, inclusive, no trabalho espiritual, né? As coisas que mais estão relacionadas aos quadros obsessivos são os sentimentos de medo, de culpa, de ódio, né? Então, o medo realmente, assim, né? Quando a gente está com medo de alguma coisa, a nossa vibração fica tão ruim que é fácil da gente conectar com as energias inferiores. E a Joana diz que a coragem nasce dos valores morais, de nós termos uma conduta correta, para que possamos ter uma vida feliz. A coragem deve ser treinada continuamente. Esse é um aspecto muito importante, porque muitas vezes a gente acha que, ou a gente tem a fantasia de que nós devemos nascer prontos, que uns têm mais fé, que uns têm mais capacidade de soldar aquilo, que uns têm mais coragem. Só que, na verdade, tudo isso a gente aprende e desenvolve. Todas as virtudes, elas são desenvolvidas, elas começam, tanto que aquelas pessoas que têm uma grande facilidade em alguma coisa, se não foi nessa vida, já começaram a aprender e exercitar em outra. Então, sempre teve um início. E até para a fé e para a coragem, a gente precisa praticar. Então, se nós somos uma pessoa que não sabemos fazer uma oração, o fulano faz cada oração linda e eu não sei fazer. Ok, é fazendo que a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando, porque senão a gente nunca vai chegar lá. Então, a coragem da mesma maneira. Se a gente não tem, se nós nos consideramos pessoas muito medrosas da vida, ou não temos esperança, ou não temos fé, é importante que a gente se permita ir aprendendo e desenvolvendo nas pequenas coisas, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade. Eu estou dando isso como exemplo porque todos nós temos. Né? Os complexos de inferioridade, todo mundo tem em algum nível medo do fracasso,
o medo das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. A coragem, ela é uma conquista que difere muito da temeridade, porque a pessoa que já conquistou a coragem, ela consegue esperar, confiar e agir no momento próprio. A pessoa que tem medo e às vezes esconde esse medo, vamos dizer assim, geralmente é precipitado, o temerário é precipitado, muitas vezes irresponsável. Então, a pessoa que tem a coragem verdadeira, ela consegue ter aquela paciência de agir no momento certo. Ou seja, não é aquela pessoa que parece corajosa, mas que na verdade age por impulso. Porque tem muita gente que parece corajoso porque vai lá, porque enfrenta, porque briga, porque não sei o quê, e na verdade está agindo por impulso, né? Não é uma coragem verdadeira. Então, o exemplo da coragem de Jesus é que pode nos ajudar a compreender, né, também uma maneira de como lidar com situações de conflito no mundo hoje. É diferente do ímpeto da briga, né, de se colocar em situações de conflito. Mas, ao mesmo tempo, a coragem de Jesus o posicionava de uma maneira a não ser conivente com aquilo que estava errado já na sua época. A Joana diz que nós, seres humanos, nós transitamos presos aos nossos problemas que nós mesmos criamos, às nossas dores, amarguras, e que somente vamos nos libertar quando nós nos resolvermos pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Então, as situações desafiadoras que nós estamos enfrentando hoje, elas são fruto de coisas que nós construímos pela nossa ignorância no nosso passado. Então, estamos tendo que lidar com situações hoje. Temos que fazer o plantio no hoje, para futuramente nós podermos colher situações mais favoráveis, colher a felicidade, né? Que ela sempre enfatiza que nos aguarda a todos nós. Então, essa questão dos comportamentos saudáveis e do autoconhecimento são chaves importantes para a gente chegar nisso que nós tanto almejamos. A Joana vai dizer que a verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia, mesmo no meio das situações de conflito, porque os desafios no mundo eles vão continuar existindo, né? A situação de luta, ela existe o tempo inteiro, entre mil aspas, depois eu vou falar um pouquinho também, que faz parte para o nosso crescimento, e o equilíbrio, a saúde, devem existir mesmo no meio dessas situações desafiadoras. Quando nós não estamos equipados interiormente para o autoenfrentamento, né, quando nós fugimos em inquietações que nos afetam, muitas vezes presos nos nossos transtornos, a Joana diz que nós precisamos de uma terapia de renovação espiritual, que nos auxilie a dar conta dessas situações, tornando a nossa cruz mais leve. Porque a cruz todos carregamos, né? Mas se a gente puder fazer um entendimento do que o Cristo nos ensina, a gente vai tornando essa cruz mais leve para nós mesmos. Jesus, para os primeiros discípulos, trouxe uma proposta que era muito literal, tendo em vista o estágio cultural e social da época, que não admitia condutas muito diferentes do que aquilo que o status da época impunha. Então, o que acontece? Naquela época, eles tiveram que carregar a cruz tal qual Cristo, né? A liberdade, naquela época, se encontrava amordaçada pela força do poder governamental, pela sombra coletiva. E aí Jesus veio diluir essa sombra. E com a sua conduta, ele sabia que os discípulos iam acabar tendo que pagar pelo atrevimento de falar de uma era nova, né? Uma era livre daquelas coisas que eram impostas pelo poder da época. Por isso que ele deixou muito claro que quem o seguisse ia acabar perdendo a liberdade, talvez até a vida. É uma liberdade que naquela época, inclusive, era muito pequena e que talvez constituísse apenas o direito à vida física. E para Jesus, esses eram valores
menores em importância do que a realidade transcendente à matéria, né? A vida espiritual sempre foi muito mais importante do que as pequenas coisas da vida material, né? Então, ele sabia que ele tinha vindo para perder a vida. Então, os triunfos da terra, que não sobrevivem ao corpo, as honrarias que nós tanto nos apegamos aqui no mundo e que perdem o significado diante dos sofrimentos, as alegrias passageiras da matéria, constituem, na luz do Evangelho profundo, distrações para o movimento do espírito, né? E o Evangelho de Jesus vai, então, diluir tudo isso com o seu conteúdo que nos ajuda a nos libertar dessas questões materiais. A sombra, ela dificulta a nossa visão da plenitude do ser. E aí faz com que a gente se satisfaça com essas conquistas das coisas materiais e se iluda achando que isso é tudo que nós temos a buscar, anestesiando as nossas buscas por algo mais elevado, né? E o Evangelho, então, nos ajuda a despertar nesse sentido. O discurso de Jesus, que era conhecedor dos desafios, das dificuldades do ser humano, é todo um processo de introspecção. Jesus fazia todo um trabalho para que nós pudéssemos, então, entrar em contato com o nosso ser mais profundo, né? Para que a gente pudesse, então, fazer esse contato com o self, que hoje, através do estudo da Joana, a gente compreende um pouco mais, né? E, ao mesmo tempo, nos libertando daqueles impositivos do ego. Então, saindo dessa personalidade mais superficial do ego e entrando em contato com o nosso eu mais profundo. E a Joana enfatiza o quanto nós estamos fadados a esse triunfo, a esse contato com o nosso eu mais profundo, né? Porque faz parte do nosso processo evolutivo. Então, Jesus traz questões bastante paradoxais, inicialmente de difícil compreensão, e a Joana, o Espiritismo, vão nos ajudar a compreender com uma certa clareza esses paradoxos, né? Quando ele falava assim da questão de aborrecer os familiares, do mundo, aborrecer o mundo, as paixões, preferindo o reino de Deus, tem um significado muito especial quando ele dizia para a gente deixar os mortos, enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, em vez da comodidade, né? Ou em vez da paz estagnada. Ele faz um convite muito severo à consciência para que a gente se resolva por aquilo que é realmente mais importante. Então, à luz da imortalidade, quando a gente pensa do ponto de vista da imortalidade, esses ensinos ficam mais claros. E daí a gente consegue compreender que as questões humanas, mais materiais, elas são secundárias frente às questões essenciais para uma existência realmente feliz, né? Então, por isso é necessário essa decisão pela vida futura, e que já começa no momento do hoje, enquanto a gente vai despertando para essa realidade maior do ser. Nos libertando dos impositivos mais ligados às questões da vida física, né? E aí a Joana vai dizer que quem identifica esse tesouro dentro de si não consegue mais se aquietar, né? E a gente começa... É interessante ver, assim, porque são espíritos que já alcançaram esse tipo de funcionamento que a gente ainda está buscando, e aí ela explicando, assim, a gente vai começando a entender o que nós vamos encontrar daqui para frente, né? E ela diz que quando se encontra esse tesouro do autoconhecimento, isso desperta uma sede da pessoa buscar mais e buscar mais, porque começa a sentir essa alegria, essa felicidade, e aí começa a nascer um desejo muito grande de espalhar isso para todo mundo também. Então, por isso que a gente vê esses espíritos mais evoluídos, né, fazendo tanto bem, assim, porque eles se sentem muito felizes, muito agraciados por fazer parte
desse todo de harmonia, de criação divina, né? E uma coisa que também é importante da gente refletir nesse tema de hoje é a questão da família, que é um grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor, né? Trabalhando as suas imperfeições, as suas questões morais, trabalhando os seus sentimentos e condutas. Então, a família é muito importante, mas, ao mesmo tempo, nunca pode constituir uma prisão impeditiva dos saltos em direção ao triunfo sobre si. Né? Então, assim, a decisão do autoencontro para o enfrentamento das paixões, elas rompem os interesses do clã e do grupo social. Porque se, por um lado, a família é muito importante, é esse ser que recebe o espírito na sua encarnação, ao mesmo tempo tem um nível em que a gente tem que cuidar com o egoísmo presente também, porque a gente gosta tanto dos nossos queridos, assim, que a gente quer proteger, que a gente não quer que sofram, que a gente, no fundo, às vezes nem quer que vão para a vida, para o mundo, e aí a gente fica pensando assim, que provação que a mãe de Jesus passou, porque para ela foi muito difícil ver o filho dela passando pelo que ele passou, né? Todo aquele sofrimento e a morte na cruz, assim, então tinha que ser um espírito de uma grandeza enorme para vir como mãe dele, para poder não só suportar aquela situação, mas poder dar continuidade à obra que ele vinha fazendo. Então, a Maria pôde, né, lidar de uma maneira muito elevada com a situação toda, ainda que tenha sentido toda a dor de ver o seu filho na cruz, mas, então, a família tem esse ímpeto de querer proteger, de querer para si, de não querer que vá, e, ao mesmo tempo, então, a gente tem que ter a consciência que nós estamos aqui de passagem, que nós temos uma tarefa com a nossa família universal, então, de não ficar circunscrito somente ao grupo familiar, de poder, né, nem fugir desse grupo, porque às vezes a gente vê pessoas que trabalham 7 dias por semana no centro espírita e acabam não tendo tempo também para os seus familiares mais próximos, né? Então, assim, nem 8 nem 80, nem deixar de servir ao mundo, nem deixar de poder também estar tendo sua convivência com a sua família de origem. São coisas para a gente refletir, assim. Mas quando a gente estuda a psicologia dos grupos, tem um elemento muito interessante, que é assim, a gente meio que cria papéis inconscientes, é como se nós fizéssemos contratos inconscientes. Cada um do grupo passa a ter uma determinada função inconscientemente. Por isso que a gente tem até termos que na psicologia se usa, tem sempre aquele que funciona como bode expiatório, tem sempre aquele que funciona mais como porta-voz, né? A gente vai tendo meio que papéis definidos. E um grupo saudável é um grupo onde esses papéis, eles circulam de tempos em tempos. O bode expiatório não é sempre o fulano. Outro dia é o fulano, outro dia é outro, o porta-voz é esse, depois é aquele, e isso vai circulando. Agora, um grupo que está mais patologizado, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico, a gente observa que esses papéis são muito rígidos. E aí fica sempre aquele funcionamento, numa família também. Aí o pai sempre funciona de tal jeito, a mãe de outro, os filhos de outro, né? E esses papéis não se movimentam, não se flexibilizam. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma pessoa que está ou fazendo terapia, ou estudando espiritismo, começa a se trabalhar, se conhecer, começa a se modificar, isso acaba tendo um impacto no grupo, que num primeiro momento é sentido com certo desconforto, mesmo que seja uma coisa benéfica. A pessoa está... Quando a gente pega o caso de uma doença mental, isso fica muito claro. Tem um doente mental na família, começa a tratar, a pessoa começa a ficar bem. É como se inconscientemente o grupo ficasse resistindo a essa melhora. É como se o grupo ficasse fazendo uma certa força para que o doente continuasse a ter sempre o papel de doente. E aí, quando a gente estuda o processo de individuação, que é esse processo onde a gente evolui nos tornando a nós mesmos, crescendo interiormente, a gente passa a gerar um certo desconforto, no primeiro momento, no grupo onde nós estamos inseridos. E aí o grupo cria uma certa resistência a essas mudanças. Então, sempre que a pessoa está dando um passo a mais no seu processo evolutivo, ela vai enfrentar uma certa resistência.
seja daquelas pessoas mais próximas que não compreendem, que não compartilham do mesmo entendimento, que não dão conta de entender algumas questões que essa pessoa está descobrindo, está estudando. O médium passa muito por isso, se não tem outros médiums da família, por exemplo, uma família onde ninguém tem mediunidade, ninguém é espírita e o fulano é espírita, e se sente muito incompreendido. Esse é um outro exemplo de uma vivência como essa que eu estou falando, né? Então, nesse processo todo, há a necessidade de se suportar essa fase, né? De não desistir desse processo de crescimento, de mudança, para que se possa atingir, então, uma situação depois mais adiante, mais evoluída, né? Sempre num crescente. Então, a gente tem, no caso das famílias, toda essa situação, assim, que a gente precisa romper com os interesses do clã, do grupo social, para poder dar continuidade ao nosso crescimento e estender a nossa amorosidade à grande família universal, para que não fiquemos presos somente na nossa família de origem. A família, ela tem que ser alguém que pega junto. Eu nunca esqueço, eu tenho filhos pequenos, né? E daí eles vieram há uns anos atrás, até agora eles estão com 7 e 10, um casal. Mas faz uns 2 anos, eu acho, que a pequena veio me falar assim, ela disse assim, mamãe, por que Jesus não teve filhos? E daí a gente tentando explicar, né? Porque a gente faz a evangelização infantil, a gente faz dentro de casa. Mas é um sarro, porque a gente tem que dar conta de cada questão complexa que eu vou contar para vocês. E aí eu tentando explicar para ela, assim, é porque ele tinha uma missão com o mundo, com um grande número de pessoas, então ele se dedicou a essa causa, e ela assim, pois é, mas acontece que se ele tivesse tido filhos, os filhos também iam poder ajudar, ia ser mais gente nessa tarefa junto com ele, a família. E eu fiquei pensando assim, pois é, né, realmente, isso aqui é difícil tu juntar um grupo que tenha o mesmo entendimento, a mesma capacidade, que pegue junto nesse sentido, né? Mas o ideal seria que nós tivéssemos grupos e grupos trabalhando em favor de Jesus. Cada vez mais a gente tem, estamos caminhando para isso. Mas quando a gente vê na prática, a gente atrapalha um ao outro. É impressionante, né? Qualquer um de nós do lado do Cristo teríamos criado empecilhos, vídeo que a gente não faz com os nossos queridos aqui, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? Quando a gente encontra eles num evento, por exemplo, todo mundo só quase mata o coitado do Divaldo, querendo uma atenção. Às vezes ele tá lá assim, poxa, tá lá com mais de 90 anos de idade, tá difícil até para caminhar e o povo não perdoa, né? Todo mundo quer um pedacinho dele para si. E então nós somos muito egoístas. A gente não se dá conta, não é por mal, entre mil aspas, não é por mal, mas é por mal, porque nós somos muito maus ainda. Então, na cabeça da minha filha, se Jesus tivesse tido uma família bem grande, com um monte de filhos, os filhos teriam todos estado a ajudar Jesus e não atrapalhado ele, né? Que bom se fosse. Mas a gente aprende muito com as crianças, porque na verdade a visão dela está certa, se nós fôssemos um pouquinho melhores do que nós somos. Então, a gente tem que ter isso em mente também, de que a humanidade é a nossa meta, o universo é o nosso farol. Isso nas palavras da Joana, olha que lindo, né? Que a gente possa ir além desses círculos menores, pessoais, dos feudos domésticos, e ter em vista a humanidade e tanta necessidade que a gente vê por aí, que a gente possa fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Em termos de cuidado. Então, Jesus, sabendo dessa aspiração máxima com relação à humanidade como um todo, ele vivia essa proposta integralmente, rompendo as amarras da cultura, proclamando a espada da decisão que separa os indivíduos que buscam as alturas daqueles que se comprazem nas coisas mais imediatas, nas satisfações dos instintos, sem essa busca por claridades maiores, né? Então, de uma certa forma, quando ele falava da espada, era falando dessa separação entre aqueles que buscam trabalhar em prol desse crescimento e aqueles que ainda se encontram acomodados, né? Então, há essa divisão nesse sentido, mas que aqueles que se encontram acomodados também um dia vão despertar e vão dar continuidade ao seu processo de crescimento.
Então, rompendo as imposições que estavam em predomínio na sociedade, aspirando mais amplos horizontes, né? É isso que Jesus propõe. Porque o homem comum, diz a Joana, se contenta com um pedaço do pão que mata a fome naquele momento e não se dá conta que amanhã vai estar com fome de novo e que precisa, então, estar prevendo isso, estar provendo aquilo que é o necessário para o dia seguinte. E a pessoa que desperta para uma compreensão integral da vida não se detém mais nessas questões mais ligadas aos instintos, né? Ou então as imposições sociais, e acaba buscando um aprofundamento de significado, né? Optando por uma postura desafiadora e acabando por sofrer a incompreensão, as zombarias das pessoas que ainda estão mais envolvidas pela sombra coletiva. E Jesus pagou pela audácia de perturbar o sono dos poderosos, de sacudir os dominadores, de se rebelar com relação à mentira acomodada, à exploração das mentes e dos corações pelos triunfadores, né? Com a sua visão profunda de uma psicologia nova, ele vai propor uma moral que é estranha, que é não convencional, que é revolucionária de uma certa forma, quebrando estruturas milenares de raça, de credo, de política, de sociedade, que eram trabalhadas na mentira, né? Os ensinos dele trazem uma claridade imortal, uma segurança emocional, uma harmonia, a possibilidade de uma felicidade próxima. Então, à luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformar essa cruz em asas para a gente poder crescer, para a gente poder se elevar. Então, veja bem, é transformar as nossas dores em possibilidades de crescimento. A gente sabe que, apesar das conquistas da inteligência na área da ciência, da tecnologia, como a gente tem ainda os tabus, os preconceitos que se encontram enraizados no inconsciente, né, exigindo que a gente possa fazer todo um trabalho de modificar isso dentro da gente, de identificar esses mesmos preconceitos dentro de nós e poder realmente ir nos libertando disso e construindo uma realidade mais amorosa com relação ao nosso próximo e com relação a nós mesmos, né? E essa decisão, ela acaba impondo tormentos, segundo o que a Joana disse, seja no lar, seja com relação aos familiares, ou então com relação ao grupo social, que pode não compreender isso. Eu não sei como é que é vocês vivendo aí na Holanda, né? Porque aqui no Brasil a gente tem tanto centro espírita, eu costumo dizer assim, a gente tem a bênção de ter um centro espírita em cada esquina, mas mesmo assim, muitas pessoas idealizam, e com relação aos conflitos da atualidade, eu tenho visto muitas pessoas se questionando, os pacientes vêm para mim em consultório dizendo assim, mas meu Deus, eu não esperava que aquele dirigente espírita fosse de tal ou de tal lado político, e aí se decepcionam, e aí querem sair do centro espírita. Eu digo, mas pelo amor de Deus, te acalma, as pessoas são seres humanos, cada um tem o direito de ter a sua versão dos fatos, o seu entendimento, né? Porque as pessoas não são perfeitas, então mesmo dentro dos centros espíritas a gente vai ter essas divergências de opinião, a gente tem que aprender a se respeitar e a conviver com as diferenças, né? E eu não sei, isso, ainda que a gente tenha aqui toda essa possibilidade de entendimento do espiritual, todo mundo sabe o que é reencarnação e tal, e mesmo assim a gente vê tanto preconceito com relação à espiritualidade, né? Eu não sei como é que é fora do Brasil, porque eu não conheço, mas dizem que tem ambientes assim onde realmente o desconhecimento com relação às leis do espírito é muito grande, né? O quanto falta mesmo, até com relação à mediunidade, que aqui chuta um lado, cai 10 médiums, a gente tem médium em tudo que é canto aqui no Brasil, e mesmo assim, tanta gente que não compreende a espiritualidade, né? Então, às vezes é difícil para o espírita conviver no seu ambiente social, porque não dá para falar de espiritismo com ninguém.
algumas pessoas que eu atendo de fora do país, aqui do Brasil, me trazem muito essa questão, assim, que não tem com quem aprofundar os seus estudos, a não ser aqueles que se reúnem, talvez como vocês, assim, que tem o centro espírita, que se, né, se agrupam em pessoas com os mesmos interesses. Na Itália tem um grupo muito legal de italianos, né, não é nem só brasileiros que vivem lá, né, mas tem um grupo de italianos super interessados e estudam espiritismo e tal. Então, tem alguns lugares que as pessoas conseguem se reencontrar, né? Se juntar essas almas afins para compartilhar esses estudos, essas propostas. E aí é muito legal, porque daí a gente se sente muito bem tendo esse respaldo todo. Mas nem sempre isso é possível, às vezes a pessoa se sente muito sozinha, não só no seu grupo familiar, como no seu ambiente de grupo, de sociedade, né? E naquela época de Jesus, a gente tinha todo um momento do paganismo que ainda era presente, estava se diluindo, e Jesus veio no momento muito exato, contribuindo justamente para a extinção do paganismo, né? Eu ia dizer mais uma coisa aqui, dessa questão do que a gente tem que, às vezes, nos trabalhar com relação a essas diferenças nos grupos onde a gente está, isso que eu estava dizendo. Mas, enfim, em face das conquistas modernas, seja da psicologia, das ciências, da astrofísica, da química, da física, né, que vem aprofundando o entendimento acerca da origem da matéria, a gente está vivendo um momento em que o Evangelho de Jesus está ressurgindo. Conforme a gente consegue começar a entender melhor o Evangelho de Jesus, a gente vai fazendo essas conexões com as ciências, que é o que a Joana de Ângeles faz com a psicologia, então faz essa conexão e nos permite entender melhor o Evangelho do Cristo, né? Confirmando esse entendimento, então essas almas queridas, esses espíritos que vêm da espiritualidade nos dá essas informações, nos mostrando que a vida realmente não se destrói, né, mostrando quais são as consequências do comportamento humano, do quanto a gente é responsável pela construção da nossa felicidade ou da nossa infelicidade também, né? E o quanto é necessário que cada um de nós leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação, trabalhando nesse aprimoramento. Uma coisa interessante que a Joana fala é com relação ao conflito em si. Porque, olha só, a luta, segundo ela, faz parte da lei do progresso e que tem muita luta que se estabelece na Terra, lutas ruins e lutas boas, vamos dizer assim. Porque a gente tem as lutas pelos valores transitórios, que perdem o significado com a morte. A gente tem a luta pela agressividade, dos maus em predomínio dos bons, até que a enfermidade, a velhice vençam os dominadores. Isso eu acho tão interessante, as pessoas não entendem qual é o sentido do envelhecimento, do adoecimento, mas, gente, tem situações assim que é justamente quando a gente está preso numa cama porque está doente, tendo que contar com o auxílio de outra pessoa para nos ajudar, seja nas nossas necessidades fisiológicas ou nas nossas necessidades emocionais. É nessas situações que a gente tem a oportunidade de trabalhar a humildade. E às vezes são situações como essa que valem ouro, assim, que nos poupam décadas de trabalho interior, passar ali, sei lá, dias ou meses numa cama de hospital. Claro que a gente não quer passar por isso, a gente trabalha para que as pessoas fiquem bem e não precisem passar pelos sofrimentos e pela dor, né? Mas é importante poder entender quando isso se impõe, qual é o sentido que isso tem. Então, a velhice, o adoecimento, são tudo ocasiões de trabalho interno para quem está passando pela experiência. E a gente pega o Chico Xavier, né, que chegou até uma idade bastante avançada na Terra, e quando ele estava bem velhinho, ele às vezes perdia o equilíbrio, caía no chão e não conseguia levantar. E aí ele, que tinha muito bom humor, muita paciência, ele ficava lá, estirado no chão, até que alguém aparecesse para ajudar ele a levantar, nos dando uma amostra, né? Não se rebelava, não se revoltava, não se irritava.
e aceitava essa condição, esperava, quando alguém aparecia, ajudava ele a levantar e tá tudo certo. Então, também são lutas que se estabelecem na Terra, né, da gente contra nós mesmos, e existem, então, a luta pela renovação dos sentimentos, a luta pela aquisição dos valores que dão sentido para a nossa vida, pela superação das paixões primitivas. Então, existem muitas lutas. Há, inclusive, a luta pelo autodescobrimento, diz ela. E a gente tem tantas pessoas que buscam o bem, que estão se trabalhando, né? Nem todas canalizam para o dever as aspirações. Então, a gente tem as lutas boas e as lutas ruins. Temos as pessoas também que gastam suas energias com as más intenções, né? Pela sua ignorância. A luta que também leva à desordem, né? Entre tormentos e conflitos que não se resolvem de pronto, assim. Então, é muito importante que nós possamos distinguir o tipo de luta e aonde a gente pode recolher satisfação sem as revoltas ou as angústias, pelo bem que a gente faz, pelo dever de fazer o bem, pelo prazer de poder fazer também, né? Em busca desse momento planificador, porque cada vez que a gente se envolve com as boas obras, a gente vai construindo essa alegria de viver e essa satisfação, né? É muito importante que a gente não faça da nossa luta um instrumento de flagício contra si, e nem contra ninguém. Sabe que eu lembro de uma história que o Divaldo conta, de uma senhora trabalhadora de um centro espírita que estava sempre envolvida com a caridade e trabalhava vários dias na casa espírita, só que aquilo desgastava ela de uma maneira tal, assim, que teve um dia que ela desabafou para ele, assim, que bom que esse evento terminou, porque não aguento mais esse monte de pobre, não sei o quê, vindo buscar a cesta básica e tal e tal. E aí ele disse para ela, mas vem cá, se está sendo tão difícil assim, quem sabe tu vem menos, porque é mais interessante tu trabalhar menos, mas com qualidade, fazer com amor aquilo que está fazendo, do que fazer um monte e tá lá, assim, com raiva daquilo que está fazendo, né? Porque quando a gente trabalha no bem, é uma satisfação, é um prazer de estar fazendo isso, né? E se não é isso que está acontecendo, é porque tem alguma coisa que está errada e a gente tem que se respeitar, respeitar os próprios limites, respeitar o limite do outro, né? Quando a gente é dirigente de casa espírita, de grupo, também poder respeitar o limite do outro, que às vezes o que o outro tem para dar é menos do que o que a gente tem para dar. E a gente tem que poder contar com aquela contribuiçãozinha pequenininha de cada um, porque senão a gente vai acabar maltratando o trabalhador. Isso eu vejo muito também aqui, sabe? Às vezes os dirigentes exigindo tanto que venha mais dias e que faça, que não sei o que, não sei o que, e as pessoas com raiva de estar indo ali. Mas, meu Deus, como é que pode estar com raiva de ir para casa espírita, né? É uma coisa tão gostosa, tão boa, não pode ser assim. Se está assim, é porque tem alguma coisa errada. Então, tem que respeitar o tamanho do que cada um pode oferecer, porque tudo isso são lutas também. E aí a gente tem que pensar como é que Jesus lidaria com aquela situação. A própria Joana, quando era Joana de Cusa, que ela estava naquela relação horrorosa com o marido dela, e depois que ela entende a obra do Cristo, ela quer largar tudo e ir com Jesus. E aí ele, com todo o entendimento, explica para ela, volta, Joana, fica lá com teu marido, porque é culpa tua, e tudo isso que ele está sendo agora, foi na outra encarnação, em Roma, que tu fez isso e aquilo, agora o teu marido está aí te enchendo o saco, mas tem a ver com o que tu fez lá no passado, né? Desculpem o modo tosco de dizer, mas em síntese é isso. Ele explicou que a Joana tinha culpa no cartório, né? Então, que era importante que ela ficasse ao lado do marido, mesmo ele sendo aquela pessoa tão difícil que ele era. Então, ela ficou, mas mesmo assim participou da obra de Jesus o tempo inteiro, ajudando inclusive financeiramente. E até o último minuto, e depois o marido desencarna e ela continua a vida dela lá e vai desencarnar lá na fogueira, lá junto com o filho, né? Pela perseguição aos cristãos, com 60 anos que ela tinha, então foi até o último minuto naquela encarnação. Então, Jesus podendo entender a necessidade que ela tinha, dizer, não, mas fica lá com o teu marido, tu pode contribuir comigo de outro modo, tu não precisa largar tudo para vir ficar aqui junto com a gente,
Então, essa é a sabedoria do Cristo, né? Então, por isso que a Joana diz assim, te coloca, pensa o que ele faria, não sabe o que fazer, pensa o que ele faria. Como eu estarei agindo com amorosidade? E como a gente tem dificuldade de entender isso, né? A gente não sabe bem ainda o quanto de amorosidade e o quanto de firmeza que a gente precisa em cada situação, porque é uma combinação do ânimos e da ânima, da parte masculina e feminina, da parte amorosa e firme, né? A gente precisa ter esses dois princípios dentro da gente. Então, às vezes, ou a gente é amoroso demais e deixa o outro pisar por cima da gente, ou a gente é firme demais e acaba agindo sem amorosidade, de forma seca. Então, esse exercício, amorosidade e firmeza, poder nos doar, mas também respeitando o nosso limite, podendo botar limite no outro para que o outro não pise em nós. Porque Jesus era muito firme e muito suave ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai entendendo o funcionamento de Jesus com base nos ensinamentos que a Joana nos traz, mais a gente vai conseguindo detectar essas forças dentro de nós e ir ajustando para a nossa caminhada também, né? Então, essas lutas existem o tempo inteiro. Elas são fonte de progresso, é importante que a gente esteja no meio dessas lides diárias, mas que a gente saiba como se posicionar. Então, é necessário lutar em paz, sabendo que os bons espíritos vão estar ao nosso lado, né, podendo participar das atividades, enfrentar os nossos desafios com entusiasmo, renovando as nossas energias e não exaurindo elas, como eu estava falando, para que os nossos dias na Terra possam ser dias abençoados, dias de crescimento, de atitudes que permitam que a gente não se arrependa, e quando nos arrependermos, que possamos trabalhar na reparação, né? O arrependimento sincero também é uma conquista muito elevada do sentimento humano, é um amadurecimento da razão, da emoção, que surge depois que nós analisamos o erro, que nós descobrimos a falha, e que aí a gente possa trabalhar em cima dessa falha e ir corrigindo ela, né? Gente, eu vou... Fale. Posso fazer uma pergunta? Teve uma hora que você falou que Jesus amava sem sentimentalismo, né? Acho que foi isso, é isso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito difícil para a gente, né? Como é que a gente vai fazer para amar e deixar o sentimentalismo do lado, né? Meu Deus! Tem como, eu não sei te responder. Eu faço algumas hipóteses, eu levanto algumas hipóteses, assim, porque eu não cheguei nisso ainda, né? Mas tento entender que é essa questão de trabalhar o nosso egoísmo, a nossa posse, porque a gente tem, quando a gente ama, a gente quer para nós, a gente não quer que o outro sofra, a gente quer que o outro fique pertinho. Difícil, né? É difícil? E Jesus estava muito além disso, né? Ele já tinha uma amorosidade muito acima disso. A própria Joana, talvez um exemplo seja, assim, quando a gente pega esses espíritos mais evoluídos, fica mais fácil, sabe? O Chico, o Divaldo, mas a Joana, por exemplo, nessa ocasião que eu estava falando dessa encarnação como Joana de Cusa, quando ela morre no fogo, lembra que ela foi presa, ela e o filho. E aí os dois são amarrados lá e botados no fogo. E aí o que acontece? O filho se desespera. E para uma mãe tá ali na morte não tem coisa pior, assim, tu tá ali até vai, mas o teu filho tá ali junto não é fácil, né? E o filho se desespera e começa a dizer: mãe, abjura Cristo, eles vão nos matar, não sei o quê. E daí ela pede que o filho se cale e fala aí nas últimas palavras dela que, né, se cale, que Jesus não desdenhou o sacrifício, que era importante eles passarem por aquilo, ela consegue ter essa firmeza, assim, se colocar acima daquela dor do momento e ainda olhar nos olhos do agressor e dizer que amava ele, né? Então, eu acho que se for para pegar um exemplo de amorosidade sem sentimentalismo, mais perto de nós, se é que dá para dizer isso, do que o Cristo, é essa vivência dela,
que é desse amor que consegue enxergar acima das injunções materiais, acima da vida física, acima dos apegos. Só para lembrar, né, que o livro que você falou, né, Em Busca do Sentido, né, é o Viktor Frankl, né? Isso, obrigada, eu tinha até me esquecido. Viktor Frankl, isso. É Exatamente, ótimo muito esse obrigada. livro, eu também li. É muito bom, né? É muito bom. Nos faz pensar muito nessas questões contraditórias, assim, que ele traz, além de muitas outras coisas, né, do quanto a gente tem que ter um certo cuidado no julgamento, porque os bons e os maus estão dentro de nós. Nós ainda somos muito maus, né? Então, dentre todas as polaridades, aí, seja da política de qualquer país que a gente possa pegar como exemplo, existem os bons e os maus em todos os lados, né? Obrigado. E nós temos mais, imagina, eu que agradeço. Temos mais 2 minutinhos aí, se alguém quiser ainda fazer mais alguma colocação. Michele, eu anotei aqui, né, o equilíbrio entre amorosidade e firmeza, que o Paulo trouxe também. Eu acho que é um dos exercícios mais difíceis para nós, né? Porque aí eu acho que assim também a gente pode pensar naquele dito popular, né? Quando a gente ama, quer o bem, você passa a mão na cabeça, né? Eu acho que o exercício começa por aí, né? Olhar para os fatos com claridade, né? Eu tento fazer isso no meu dia a dia, quando, né, acontece alguma coisa, eu fico pensando, mas será que é porque eu estou sendo muito boazinha comigo e ignorando os fatos com os outros? Não é? A gente vai fazendo os nossos exercícios, mas acho que é uma das coisas mais difíceis, né? E acho que envolve também muita honestidade com a gente mesma, né? Com o nosso sentimento em relação a outra pessoa, né? E eu sempre me lembro de ser, né? Não passa a mão na cabeça só porque você gosta do outro, né? Familiar, amigo, né? A gente faz muito isso com amigos, com os nossos familiares, né? Dentro de família a gente costuma fazer isso, né? E você vê, às vezes, os pais, assim, né? São coisas que a gente observa, não com julgamento, mas para a gente trazer as lições para o nosso dia a dia, né? Assim, é comum a gente ver os pais defendendo o filho quando está super errado, né? Você está vendo, oh, Jesus não vai ajudar se fizer desse jeito, mas é o que acontece, né? Porque somos humanos e a gente ainda não tem essa clareza aí. A gente não é chegar perto de Joana de Ângeles, ainda vai demorar alguns séculos, né, para ter essa firmeza de estar numa fogueira, ou estar sendo jogada para os leões e ter essa clareza de raciocínio, essa firmeza, nobreza de alma, né? Isso ainda está longe. Eu digo por mim, né? Ainda estou muito longe daí, né? Então a gente vai vendo as coisas, né? E essa aula de hoje foi muito importante, Michele, foi muito importante quando eu comecei a ler o texto, né? Qual é o título, né? Jesus, como é? Diante dos conflitos, né? Porque, assim, o conflito, a gente vê o conflito como algo muito negativo, é difícil, né? Mas são oportunidades de crescimento, né? Porque aí na sequência dos textos, né? Quando a gente, dos temas, dos textos para estudos, né? Para o estudo, eu fiquei pensando, né? Se a gente percebe os conflitos, desafios e enfrenta eles com o máximo de clareza espiritual, né? Do que está acontecendo, e você busca a coragem de Jesus e carrega suas cruzes. Então, é isso. E é aprendizado, graças ao bom Deus, a gente tem essa reencarnação para ir trabalhando, aprendendo, né? E outra coisa também que é muito interessante, muito importante, para a gente também não levar tudo a ferro e fogo, né? Essa é uma reencarnação que a gente já tem um presente da gente estar estudando aqui Joana de Ângeles, né? Para ir analisando, reconhecendo coisas que até pouco tempo a gente não reconhecia. Então, errava ainda por pura ignorância, né? Agora a gente continua errado por ignorância, mas tem alguns lampejos né? Tem alguma informação aí para a gente começar esses exercícios, né? Então, isso já é um presente. Então, e como Deus é bom e generoso, a gente não vamos, como o primeiro texto fala aí, né?
para a gente não pegar a coisa assim, então tem que ser agora e agora. Não vamos dar conta, a gente não vai dar conta. Então, essa consciência que esses estudos têm trazido para a gente já é um presente dos céus, e aí é o nosso caminho, né? Vai abrindo clareiras para a gente aí, trilhando, né? Já numa direção mais segura, na direção do nosso mestre amado, né? Eu não sei, o estudo vai ficar gravado, né? O pessoal vai ter, todos nós vamos ter tempo de rever e refletir. Que bom. E como o tempo, uma hora passa muito rápido, então eu queria agradecer você por hoje, e ao pessoal que está aqui, né? Os amigos, é sempre uma felicidade enorme, a gente está com a nossa família espiritual aqui, né? E eu gostaria de pedir se você poderia encerrar para a gente, fazendo a nossa prece. Claro que sim, com muito prazer. E já felizes pelo próximo encontro, que está lá no calendário, né? Então, é isso, até a próxima. O próximo estudo eu vou parar a gravação para a gente encerrar completamente. Para fazer a prece. Isso, isso. Deixa eu achar onde é que está aqui a gravação.